Vamos aprofundar algumas das propostas de Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Partido Missão, mas antes eu quero falar um pouco sobre você. A primeira vez que eu tive conhecimento de Renan Santos na política foi meu amigo e gerente de jornalismo da Aratu, o jornalista Matheus Carvalho, que falou: presta atenção nesse jovem, até mais jovem do que a gente, você um pouco mais jovem do que a gente. Presta atenção nesse jovem, ele está com ideias legais. E aí, acompanhando o sentimento de Matheus Carvalho, eu fui prestando atenção na sua trajetória. Você não pode ser chamado de um outsider da política, porque você já está trilhando o caminho da política há algum tempo. Quem é Renan Santos na política? Vamos lá, Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal, fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro, derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. Não me rendi ao puxa-saquismo Bolsonaro, como boa parte da direita brasileira fez, porque todo mundo começou a puxar saco do Bolsonaro para tirar uma lasquinha do Bolsonaro, da popularidade dele. Só que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for para o segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção maior nisso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro para o Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contratos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, acho que é o exemplo mais claro. E ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro, ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes. E ele não vai querer nada em troca? O que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Já está caindo, mas vai cair. E não é muito interessante que a gente está aqui na Bahia e a casa do Flávio está caindo por conta de Trancoso, que aparentemente ele veio aqui para Trancoso tratar de assuntos Dizem que tem vídeos, né? Sim. Até agora não saiu nada. Vídeos bem complicados. E também, por conta, não vamos nos esquecer, do crédito cesta, que aumentou o crédito aqui e começou aqui na Bahia. Tá com o Renan Santos aqui, pré-candidato pelo Partido Missão, visitando a Bahia e tentando preencher uma lacuna que é o que os especialistas apontam do seu teto de votos de pesquisa, né? O teto de avaliação de pesquisa, é justamente o desconhecimento. Sim. Como é que você... aliás, é um problema entre os candidatos, é um problema que dá para sanar em 5, 4 meses. Outros problemas de outros candidatos não dão para ser sanados em 4 meses. Exatamente. Como é a sua estratégia para ser mais conhecido? Trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu estou rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro para cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho para o Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu estou entre os mais jovens na pesquisa, em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou para primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35, agora. Ou seja, não tão jovem. É 18 a 24. Do 16 a 24 eu estou em primeiro. No de 25 a 35, eu já estou com 12%. Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. E depois de 35 a 45, também vou subir. É uma questão de tempo. As pessoas estão me vendo na TV, estão me vendo nas rádios, estão me vendo na internet. E aos poucos eu vou apresentando as propostas. Essa subida tem algumas reações do chamado establishment. Por exemplo, eu vi recentemente, acho que na Folha de São Paulo, colocando Renan Santos como se fosse um representante da tecnocracia do Vale do Silício, da extrema-direita, e citando inclusive o manifesto que vocês têm dentro do Partido Missão, como se fosse uma peça disso. É uma reação do status quo?
Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milei de fascista, o Bolsonaro de fascista. O que aconteceu? Todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar a sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu o que está sendo dito. Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O que eu vou falar? É um misto de dó, mas também de felicidade, porque aparentemente vai dar certo o nosso projeto. 42 anos de idade, pré-candidato à presidência, fundador do MBL e também do recém-criado Partido Missão. Renan Santos é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Vamos pensar na possibilidade de você ser presidente da República e como organizar ou reorganizar o nosso país. Algumas questões estão estampadas aí na sociedade. Por exemplo, endividamento. O Desenrola, promovido pelo governo do Brasil, ajuda a diminuir o endividamento? Muito pelo contrário. O Desenrola fracassou, tanto que eles vão fazer o Desenrola 2.0. Ora, se você cria um programa de tirar a dívida das pessoas e logo em seguida as pessoas se endividam novamente e você precisa fazer outro programa, apenas quer dizer que o programa ele gera um estímulo para quê? Para que a pessoa crie dívidas e não pague. E aí a pessoa que está sendo um bom pagador, não tem nada de bom para ela, só está pagando os juros mais altos do mundo. Porque quando você mistura o spread bancário, que é o gasto que o banco tem e o que ele te cobra, com os juros, pô, aqui no Brasil é uma tortura. Você mostra para os gringos e fala, não, é impossível, vocês estão mentindo. Quando você mostra o cheque especial que existe no Brasil, gringo nenhum acredita. Eles acham que é piada, eles acham que estão de brincadeira. Então, naturalmente, o Desenrola não funcionou e o Lula só está fazendo isso para comprar voto em período eleitoral. Como a gente resolve esse problema de vez? Não é com o Desenrola, que é mentira, é enganação. 2, é você tendo um sistema de cobrança claro. Então, se a pessoa tem uma dívida no banco, ela tem que saber qual é a dívida dela, quanto ela vai pagar de juros. Quando ela assina aquele contrato, muitas pessoas no Brasil fazem, vamos dizer, de maneira impulsiva. Você não pode permitir que a pessoa faça essa medida de maneira impulsiva, que ela pode perder tudo. Vou dar algum exemplo. Até crédito consignado no Brasil tem juros que não fazem sentido, porque o crédito consignado, a garantia dele é um valor, por exemplo, uma aposentadoria, que é líquido e certa. O juro tinha que ser baixinho. O crédito sexta estava cobrando 6% ao mês. É roubo, só que as pessoas fazem porque elas não têm matemática financeira, elas não aprendem. Ou é isso ou é o agiota, ou é o cigano. Se bem que assim, né, o agiota está até mais barato, dependendo do caso, né? O que nós precisamos fazer? O Brasil precisa desesperadamente fazer uma reforma fiscal que diminua as despesas, para que aí a trajetória da dívida com o PIB, essa curva diminua, a gente saiba que o Brasil tem a condição de pagar suas contas e a gente abaixa os juros. Abaixando os juros, contrair dívida para o Brasil não vai ficar tão caro. Aí o brasileiro consegue pagar as dívidas que ele contraiu. Isso nós precisamos fazer desesperadamente. Quando se fala em ajuste de contas no Brasil, muito dos progressistas dizem já estão falando em acabar ou reduzir o alcance dos programas sociais como o Bolsa Família. Você enxerga que o Bolsa Família também tem que passar por esse tipo de readaptação? Sim, com certeza. Então, eu tô aqui na Bahia, o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Tô olhando para a câmera. Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você está no Bolsa Família e eventualmente alguém pediu um emprego para você, falar, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. Estou avisando de maneira muito clara. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Tem gente que quer viver na boiada, assim, pega um Bolsa Família e vai levando. Isso não vai poder acontecer. Sabe por quê? Porque tem um cara que é entregador trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu acho isso muito injusto. Tem um motorista de Uber trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu tô do lado da pessoa que está trabalhando. E quem está no Bolsa Família? É muito simples. Aqui no interior da Bahia, eu vou visitar essas cidades todas. Tem um monte de município que mais de 50% das famílias estão hoje em alguma medida vivendo de Bolsa Família e emprego na prefeitura. Quando essa pessoa for no CRAS, especialmente o homem que está desocupado, esse cara vai chegar lá e não vai encontrar o cartãozinho, vai encontrar um formulário de uma frente de trabalho. Vamos recapear a estrada aqui, vamos ajudar a capinar, eu vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, só que você vai botar um macacão e vai trabalhar com o governo federal e com o governo municipal para resolver isso. E se ele não quiser? E se ele não quiser, não tem mais Bolsa Família. Aí vai ter que se picar. Ou ele arruma um emprego na iniciativa privada, ou ele trabalha com o governo nisso. Agora, ficar em casa sem fazer nada, isso está errado. Isso está moralmente errado. E nós precisamos mexer nisso, porque está sendo criada uma cultura de leniência com o não trabalho. O Bolsa Família para uma família, para uma senhora que tem 60 anos, 50 anos, ainda não se aposentou, tem 3 filhos, e ela não pode passar fome, poxa, a gente entende essa situação. Eu vou manter o Bolsa Família para essas pessoas. Agora, para a pessoa, marmanjo,
que pode trabalhar, mas quer fazer a seguinte conta: eu faço um bico aqui, recebo um Bolsa Família ali, falo com o prefeito da cidade, trabalha numa campanha, ganha um empreguinho na prefeitura por um ano, essa casa vai cair. Dica, eu não vou deixar isso acontecer. E você fala de maneira muito transparente, né? Não é estelionato eleitoral. Você está dizendo o que é que você vai fazer, por mais que tenha resistência de parte do público. Mas não tem que ser assim. O político tem que ser assim. Se eu vou pegar um político tradicional e ficar, não, veja só, eu tô aqui para cuidar do povo. Não tem dinheiro para ficar pagando todas essas coisas. É muito programa social um atrás do outro. Ah, eu tava numa favela aqui, tomada pelo tráfico. Tinha um botijão de gás gigante. O Lula mandou colocar um botijão de mentira gigante escrito, é gás do povo. Porque ele vai comprar voto dando botijão de gás para as pessoas na eleição. Aí é botijão de gás, é energia elétrica, é crime organizado rodando para lá e para cá, é Bolsa Família, toda hora um programa novo, aí tem agora o BPC. Pô, quem tá pagando essa conta? Você sabe quem tá pagando? É o trabalhador. É o cameraman que tá ali atrás, que tá ralando. Quando ele paga o imposto dele, ele tá sustentando isso. Tá vendo aí, Wagner? É todo mundo. É a mulher que tá vendendo acarajé aqui em Salvador. Todo mundo tá pagando essa conta. E aí essa conta tem que sustentar todo o resto da população e o político ainda quer ter voto com isso. Eu tô avisando, não dá. Bora falar de crime organizado. Conversando aqui com o Renan Santos, do Partido Missão. Crime organizado e segurança pública é a pauta dessa eleição de 2026. Aliás, já vem sendo pauta em outros pleitos. Você é fã, como eu cheguei a ler em alguns colegas da imprensa, você é fã de Nayib Bukele? Muito. Por que você gosta do trabalho dele? Porque o Nayib Bukele vivia... Imagina o seguinte, você está num país como El Salvador, onde todo mundo acredita que as coisas nunca vão melhorar. Porque está tomado pelo crime organizado, muitas gangues, uma gangue matando a outra, país pobre, nenhuma perspectiva de investimento, país derrotado, Suprema Corte envolvida com o crime organizado. Parece muito um certo país aqui, né? Bem maior que El Salvador. A gente é uma versão grande daquilo. O cara chegou lá e ele falou, não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Aí ele começou a destruir o crime, as pessoas ficaram, olha. Aí depois as pessoas, não, ele virou fascista. No fim, todo mundo hoje anda na rua, você pode pegar o seu celular em El Salvador e no meio da principal praça da avenida da cidade andar, ninguém vai roubar teu celular. As favelas, as comunidades foram todas, vamos dizer, libertas do crime e agora ele está reurbanizando as favelas. Ou seja, ele está fazendo o que um homem fez um dia num país chamado Singapura. Ele chama Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew pegou a Singapura, um lugar que era uma favela pura, tinha esgoto a céu aberto, todo mundo era pobre. Ele transformou hoje Singapura num país em que as pessoas são mais ricas que os americanos. Todo mundo é rico, todo mundo vive bem, índices de educação maravilhosos. Eu quero fazer isso no Brasil, porque o Bukele seguiu o que o Lee Kuan Yew fez. Eu quero seguir o que os dois fizeram. O Bukele enfrenta da comunidade internacional a seguinte reação. Ele ataca os direitos humanos, ele não tem nenhum limite em fazer uma cadeia para 40 mil pessoas e colocar essas pessoas sem, segundo a comunidade internacional, o devido rito do processo penal, que é longo e muitas vezes é desesperançoso. Você acha que isso tem alguma substância, essa crítica? Não tem. Não tem porque, primeiro, outros países, inclusive de primeiro mundo, têm leis muito duras contra o crime organizado. Só que eles não querem que nós, na América do Sul, tenhamos leis duras contra o crime. Lá na França, vai puxar uma arma e sair apontando na cabeça dos outros para pegar um celular igual acontece aqui. Não acontece. Pergunta, tem crime organizado tomou Paris? Igual Salvador aqui está tomado? Não está tomado. Tomou Marseille, tomou Lyon. Não, as cidades francesas não têm um crime organizado tomando elas. Tá tudo normal na França. Agora, se um francês chega aqui, eu falo, eu vou criar um direito especial em que membros de facções não vão poder se defender e vou colocar eles na cadeia. Aí o francês, não, mon amour, não pode, não faça isso, com bandido. Vou fazer. Tem que ter ordem aqui. Gringo gosta de ver o Brasil como se fosse assim, um lugar para ele vir aqui fazer aquelas festas sexuais, né? Um lugar do surubão. Eles acham que o Brasil tem que ser engraçado, tem que ter a floresta. Não tem que ter nada disso. Nós temos que ser um país sério, respeitado pelo mundo e respeitando a própria população. Até porque quem tem o direito humano violado é o povo. Volta no carro, gravei um monte de vídeo em comunidades e favelas aqui em Salvador. O crime organizado é o dono de boa parte de Salvador. Ou seja, as pessoas têm os direitos humanos delas defendidos? Não. E aí eu vou defender direito humano de malandro? Não, eu vou eliminar os malandros. Ou prender por muito tempo. Se eles resistirem, a nossa polícia vai poder passar fogo neles com toda tranquilidade. Inclusive, dou minha palavra aqui, é o primeiro lugar que eu falo. A minha Advocacia Geral da União, da Presidência da República, ficará à disposição dos policiais militares na hora que eles cometerem, vamos dizer, na luta contra o crime. É o chamado auto de resistência. Eles vão defender. Então, toda vez que o policial atirar,
e na autodefesa ou defendendo a sociedade, ele vai poder contar com a Advocacia Geral da União para atuar, de maneira bem clara. Primeira vez que você fala isso. Primeira vez que eu falo. Renan, e caso você seja eleito, você já pensou, por exemplo, no ministro da Fazenda, os cargos mais importantes, ministro da Fazenda e ministro da Justiça e Segurança Pública, você já tem em mente quem seria ou qual o perfil dessas duas pastas? O perfil, por exemplo, o ministro da Fazenda, que eu já sei, já vou avisar também em primeira mão. Cara que participou do escândalo do Banco Master, que estava lá na Faria Lima, lá em São Paulo, vendendo o Banco Master, e agora não, agora eu vou tocar o Ministério da Fazenda do Renan, nem põe o pé. Porque é enganar o povo, tá enganando todo mundo. Enganou a galera para vender título podre do Banco Master, agora não vai participar do meu governo. 2, não vai ser alguém com um perfil também só fiscal. Porque eu sou fiscalista, quero reduzir gasto, vou fazer isso. Tem que ter isso e um perfil ligado à tecnologia, porque o mundo será logo mais o mundo da inteligência artificial e o mundo das terras raras e dos superprodutos feitos com terras raras. E criptomoeda, você... Também sou totalmente favorável. Inclusive, o meu ministro da Fazenda tem que ser amigo das criptomoedas. Tendo essas 3 características, é bem-vindo para participar do meu ministério. Não só como ministro, mas para a gente montar uma equipe nova. Porque não adianta a gente construir, vamos dizer, um Ministério da Fazenda, no Bolsonaro da Economia, que apenas olha assim, vamos cortar gastos. É importante, eu vou cortar muito gasto, sou o que mais vai cortar gasto de todos. Só que a gente tem que falar, cortei o gasto para quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou desfavelizar? Como que são as reformas de competitividade? Como eu vou investir em infraestrutura? Como eu vou tornar o Brasil um lugar que funciona? A gente tem pouco tempo. Se em 30 anos o Brasil não virar uma das 5 nações mais poderosas do mundo, o mundo vai levar vantagem sobre o Brasil. Qual é o seu plano para a Petrobras, Renan? O que é que você enxerga desse gigante? Eu vou ter concorrência no setor, mas eu não vou privatizar a Petrobras. Eu vou ter concorrência no setor de refino, eu vou ter concorrência também maior na distribuição, evitar fraudes e malandragens como anda acontecendo, tem operações policiais acontecendo nisso. Só que no mundo em que os recursos naturais estão sendo alvo de guerras, terras raras é só o começo disso. Petróleo também é. Basta ver que a guerra que está rolando agora, tanto na Ucrânia quanto no Irã, gera aumento no preço dos combustíveis e o Trump utiliza isso como pressão inflacionária na China. Ter controle de suas próprias reservas é manter soberania. Eu defendia no passado a privatização da Petrobras, hoje eu não defendo mais. Eu acho que nós não devemos privatizar a Petrobras, até porque vender a Petrobras significa o quê? Entregar ela na mão ou de uma estatal da Arábia Saudita, a Aramco, ou de uma estatal chinesa, ou seja, vai sair do Estado brasileiro e vai para o Estado saudita, para o Estado chinês. Renan não faz Santos sentido. Está conosco aqui no Linha de Frente, conversando sobre as propostas dele, que é pré-candidato à presidência da República.